Sabe quando a gente vai fazer uma prova, um teste, e a gente estudou para o teste, mas na hora do teste dá branco? Ou uma outra situação ainda que é mais intensa. Quando a gente vai falar em público e tem taquicardia, tem sudorese, o nervosismo é tanto que a pessoa não consegue nem concatenar os pensamentos. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu trabalho como terapeuta há mais de 20 anos e eu fico muito atento a padrões que acontecem com muitas e muitas pessoas, independente de gênero, independente de circunstância social, independente de condição financeira, cultural, afeta todos nós. Então, quer ver um exemplo? Um tempo atrás entrou em contato comigo um rapaz, ele chegou me falando que ele estava tendo problemas, já estava atrapalhando muito a saúde dele, porque ele faz apresentações no trabalho com uma certa regularidade e, ao fazer essas apresentações, ele segurava, mas por debaixo ali tinha quase que um pânico, né? Tinha um padrão de terror soando no organismo dele, acontecendo no organismo dele, por debaixo da superfície. E aí ele soube do meu trabalho e a gente tirou um tempinho para conversar, como é que eu poderia ajudá-lo. Ele me falou que inclusive ele já fazia terapia, ok? Mas ele queria saber sobre como que o trabalho específico da respiração poderia ajudá-lo, e o que eu expliquei para ele é o que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Quando a gente está num excesso de nervosismo, a gente está muito nervoso, muito nervosa, num caso desses, está com uma apresentação ou com alguma circunstância que a gente está pensando, é um mecanismo fisiológico de luta ou fuga que foi acessado pelo nosso cérebro. Então, esse mecanismo, tá, ele tem um percurso. Tá? Essa sigla, ela mostra esse percurso, que é HPA. H de hipotálamo, P de pituitária, A de adrenal. Então, no estado real, a pituitária recebe do meio informações de ameaça e ela comunica para a pituitária. A pituitária, então, comunica para trilhões de células do nosso corpo, segregando uma informação. E a glândula adrenal recebe essa informação e libera a adrenalina. Muito bem. Nesse processo, o que acontece? O nosso trato digestivo, a circulação no nosso trato digestivo, ele é contraído. Tá? Os vasos sanguíneos são contraídos. E o fluxo sanguíneo é priorizado para braços e pernas. Luta ou fuga. Tá? É muito legal esse estado se a gente vai realmente lutar ou sair correndo de uma situação de risco. Mas isso não funciona bem para situações onde a gente tem que fazer uma apresentação ou que a gente tem que discutir uma relação com alguém que a gente ama, ou que situações onde a gente tem que planejar coisas realmente importantes para o nosso futuro, situações que requerem que a gente esteja calma e usando o nosso melhor raciocínio. Então, o que acontece é que muitos de nós vivemos com esse mecanismo funcionando no piloto automático. Então, situações que não são um risco real à nossa sobrevivência são interpretados pelo nosso organismo como um risco real à nossa sobrevivência, o que é tremendamente desgastante e isso no nível crônico, afeta seriamente a nossa saúde. Tá? Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo, tem dois braços, né? Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é o da ação, tá? É o de fazer. O sistema nervoso parasimpático, ele está relacionado ao descanso, ele está relacionado à regeneração. Então, quando a gente dorme,
é o sistema nervoso parasimpático, que está mais ativo. A gente está se recuperando. Quando a gente está fazendo a digestão, se requer mais do sistema nervoso parasimpático. Essa gritaria do jogo de futebol. Então, assim, o que acontece é que muitos de nós funcionamos dentro de um estímulo tão grande no sistema nervoso simpático que a gente esquece. O organismo perdeu essa habilidade natural de desligar. E aí esses gatilhos, como falar em público, ou fazer um teste, ou lidar com situações que têm uma carga emocional maior, disparam esse mecanismo. O pessoal está animado. E quando a gente trabalha, essa visão é muito importante, gente. Da mesma forma que existe uma descompensação no nosso organismo, ela é completamente, a ligação é direta com uma respiração disfuncional. Tá? Uma respiração funcional vai responder adequadamente às demandas da vida. Então, a gente vai se reequilibrar fisiologicamente, a gente vai funcionar com maior clareza mental, a gente vai responder emocionalmente com mais inteligência às situações da vida. E quando a gente fala sobre mudar, sair de um padrão de décadas, muitas vezes, né? na grande maioria das vezes, décadas de uma respiração disfuncional, existem caminhos e eles são práticos, eles são fáceis. Quando a gente fala da respiração funcional, são 3 bases: a biomecânica, a bioquímica e o ritmo. Tá? Isso é treinável. O ponto importante é a gente entender o processo e praticar. Tá? E esse vídeo aqui, ele é muito específico, ele é muito direcionado para pessoas que se comprometem realmente com a sua cura. Tá? Então, por exemplo, só para fechar a história do rapaz, o que foi interessante nós combinamos fazer algumas sessões especificamente de respiração, ensinando as técnicas, fazendo junto e deixando como lição de casa para ele ir fazendo. Acontece que é um momento de tremenda transição na vida dele, ele está mudando de país, ele vai casar, tem um monte de coisas acontecendo na vida dele. E ele dedicou um certo tempo, mais no começo do processo, nas últimas sessões ele já estava totalmente envolvido com as coisas dele e da maneira como a gente trabalhou, e que eu gosto sempre de observar começo e fim de um processo, mesmo que seja curto, teve mudanças muito significativas dentro do processo em pouco tempo. Ou seja, teve mudanças muito significativas dentro de um processo curto de tempo. E isso acontece quando a gente começa a caminhar junto com a nossa natureza. Tá? Você trabalha com a natureza, fica mais fácil, né? A gente sabe que a água desce, a gente sabe que o fogo sobe, e a respiração tem os seus caminhos. E esse é um ponto muito importante. Então, para você, se você realmente é comprometido, é comprometida com o seu processo de saúde, vou fazer um trato contigo. Tem um link na descrição desse vídeo, onde você vai ser levado para uma outra página, e nessa outra página você vai colocar o teu e-mail e você vai ter acesso a um exercício de respiração que você vai receber no teu e-mail para você praticar. Combinado? Então, eu caminho metade do caminho, você caminha metade do outro caminho, e é sobre o teu comprometimento. Do lado de cá, eu realmente gosto de compartilhar informações realmente úteis para pessoas que estão comprometidas com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua vida. Tá legal? Então, se você é essa pessoa, clica no link na descrição e pratica o exercício. E depois compartilha nos comentários como é que foi o resultado de fazer esse exercício. Tá legal? Valeu, abraço, até!